Que o Eterno nos abençoe. Mais um Shabat que nós temos a oportunidade de participarmos, não é verdade? E eu tenho o hábito de dizer, e não posso deixar de dizer, que é mais um privilégio para nós. Primeiro porque estamos vivos, estamos respirando, enquanto tantos outros, por N motivos, estão descendo à sepultura, não é verdade? E nós temos o privilégio de participarmos de mais um Shabat, cumprimento de mais um mandamento que o Eterno estabelece para nós. Amém? Eterno Elohim de Abraão, Isaac e Jacó, exaltado, Pai, seja o teu nome. Muito obrigado, Pai, como já disse aqui, porque estamos vivos, temos a oportunidade de estarmos aqui na casa e mais um Shabat, Pai. Peço que tu venha nos abençoar, venha abençoar a cada um aqui, abençoar os que nos acompanham pela internet, abençoar todos aqueles que passam por um momento de dificuldade, seja física ou espiritual, ó Pai. Que tu possa usar, ó Pai, a nossa vida, usar a nossa boca, usar conforme a tua vontade para alcançar, ó Pai, os corações, as mentes de todos, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Esquecemos de mencionar também o Leonardo Rodrigues, também ontem não passou bem, acho que foi para o posto de saúde, não tenho certeza, mas está em casa, só não está bem. E ele que estaria responsável aqui hoje pela manhã, né? Então, acabou ficando a responsabilidade para nós, mas o Eterno sabe de todas as coisas. Como Samuel já disse aqui, nós estamos na 36ª Parashá, né? Behaloterra, quando acenderes. E o Eterno, como sempre, Ele é perfeito em tudo que Ele faz, Ele é perfeito em tudo que Ele diz, Ele é perfeito em tudo. E eu não sei por que a gente... Eu sei por quê, porque a nossa natureza, infelizmente, ela é carnal, ela é pecaminosa, e nós muitas vezes duvidamos. E o que a pastora estava explicando aqui, né, sobre a questão do egoísmo, muitas vezes que nós nos preocupamos primeiramente conosco. Isso é uma questão que nós vamos analisar um pouco mais à frente aqui, bem interessante. Eu não sabia que ela daria essa palavra, ou mesmo que ela tivesse recebido. Mas é interessante por quê? Porque tudo acontece porque o Eterno permite. Não é verdade? Tudo acontece porque Ele permite. Se tudo acontece porque Ele permite, não cabe a mim tomar decisões que não sejam ou não tenham pelo menos o interesse em buscar na palavra o que é melhor. O egoísmo, com certeza, não é algo que culmina com o interesse do Eterno. Não é, de forma alguma. E essa Parashá, Behaloterra, no capítulo 8, né, ela começa falando ali a respeito de um dos objetos mais sagrados e importantes do santuário, que também é chamado de candelabro, que é a menorá, feito de ouro puro, como diz ali, em Números capítulo 8, a gente começa a ler a partir do versículo 1. E ela é feita de ouro, perfeita, sem mancha, sem sujeira, sem mácula alguma. Adonai se revela na luz, e o candelabro significa a luz divina de Adonai. Também representa, né, cada luz ali acesa em cada dia, representa também cada dia da semana, da criação, que o Eterno fez 7 dias, a menorá tem 7 pontas também. E cada dia deve ser aceso uma, para que o serviço seja contínuo, não pode cessar, não importa o que aconteça, o serviço não pode cessar de forma alguma. Quando nós vamos para o capítulo 9, eu estou falando com vocês, desde a hora que eu comecei a falar, eu não cheguei no capítulo 8 ainda, tá? Que eu falo, vou no papel, venho aqui e não chego lá, mas eu vou chegar. No capítulo 9, o Eterno ali, né, já é o primeiro momento que eles vão sair da onde eles pararam depois de 2 anos que eles saíram do Egito, e ele determina que celebrem a Páscoa. E acontece um fato que é a primeira vez que acontece. Até o presente momento não havia acontecido, que aqueles que estão contaminados queriam ter o privilégio também, assim como os que não estavam, de participar de Pêssah. Mas na situação ali é um motivo justo.
Eles estavam contaminados por terem tocado num cadáver. Imagina, a multidão que saiu do Egito, foi feito o censo, 603.550 mil homens, e não foi contado ali os levitas, né? Não foi contado ali as mulheres, não foi contado crianças, e todos esses contados foram acima de 20 anos. Então imagina a quantidade de pessoas. Provavelmente morria gente todo dia. Muito provavelmente morriam pessoas quase que todo dia, né? E eles queriam a oportunidade também de celebrar. E como Pêssah é um mandamento, e Pêssah foi estabelecido para o Eterno, para que todo ano seja celebrado, precisava-se estabelecer a oportunidade para aqueles que não tinham oportunidade naquele momento. E o Eterno permite, Moisés consulta, né, a Adonai, e Adonai diz que no próximo mês eles podem celebrar Pêssah para ter assim a oportunidade. Porém, o que precisa ser ressaltado é que eles tinham motivo justo. E aquele que não tem motivo e deixa de celebrar, como diz a palavra, era morto, era eliminado. Então precisa-se ter um motivo justo, né? E o grande problema é que muitas vezes nós deixamos de cumprir o mandamento, deixamos de cumprir o que o Eterno nos determina, é porque nós temos um erro gravíssimo em nós. Nós temos uma falta de senso de gratidão a tudo que Adonai faz por nós. Nós temos essa falta. E quando estabelecido o Pêssah ali, está envolvido na festa o senso de gratidão ao Eterno por ter tirado eles da terra do Egito, ter livrado da escravidão, ter dado oportunidade de vida, não é verdade? Mas nós mesmo temos essa dificuldade, muita dificuldade. No final do capítulo, né, tem toda a preparação para eles poderem ir embora, e é muito interessante, porque quando a gente vai para o capítulo 10, ali o Eterno estabelece todo um sistema de trombetas, 2 trombetas de prata, com o procedimento para quando se tocasse, como tocasse. Eu não vou ler, para a gente não precisar perder muito tempo. Quem leu pôde perceber isso, quem não leu, leia, porque é muito interessante a organização que o Eterno estabelece ali. Quando tocar da forma tal, parte as tribos do posicionamento que vão à frente, depois vão os filhos de Gerson, os filhos de Merari, vão desmontando ali o tabernáculo, vão organizando e vão partindo. Depois, por final, vai os filhos de Coate, os coatitas, levando os utensílios, de forma que depois vai ao esquadrão de trás, ou seja, um batalhão na frente, todo o tabernáculo sendo transportado no meio, e por trás mais um batalhão. O Eterno na frente, comandando tudo. É Ele que vai à frente, Ele que vai atrás, obviamente. Mas Ele organiza de forma tão bem organizada, tão bem certinho, que à medida que ia chegando, ia montando o tabernáculo, quando chegava os coatitas, era só organizar, colocando os instrumentos no lugar, porque tudo já estava montado, né? E no capítulo 10, vamos lá no versículo 35, olha o que Moisés fala, e a gente, costumeiramente, todo sábado também falamos isso aqui. Capítulo 10 de Números, partindo a arca, dizia Moisés: levanta-te, Eterno, e dissipados sejam os teus inimigos, fujam diante de ti os que te aborrecem. Pousando ela, dizia: volta, ó Eterno, para muitos milhares de Israel. Por quê? Porque sem Adonai eles não conseguiam dar um passo. Com Adonai eles deram, e muitos morreram. Morreram pela falta de gratidão, morreram pelos seus pecados, morreram pela nostalgia, pela saudade do passado. Como a gente pode observar lá no capítulo 11, versículo 1, dando sequência à leitura. Ora, o povo queixou-se de sua sorte, aos ouvidos do Eterno. Ouvindo o Eterno, a sua ira se acendeu, e o fogo do Eterno ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. O povo tinha pouco tempo, tinha saído, 2 anos que tinham saído do Egito. Tinham passado por inúmeras provas físicas, que o Eterno estava com eles, da morte, quando tiveram fome, não é verdade? O maná veio do céu, a coluna
de fogo à noite conduzindo eles, de dia a nuvem conduzindo, dando toda a tranquilidade, toda a proteção a eles, e mesmo assim o povo começa a falar. E o interessante é que, com base em tudo que a gente percebeu dessa semana, e isso aqui já foi falado inúmeras vezes, né? A palavra murmuração é uma palavra até que eu não estou achando um adjetivo para ela, mas como que eu vou dizer? Às vezes ela soa de uma forma em nossos ouvidos, e nós ficamos até sem um pouco de paciência, do tipo, de novo falar sobre murmuração, de novo sobre essa questão. Eu não vou falar sobre murmuração, porque murmuração é o quê? É eu falar algo que eu não preciso falar. É eu proferir palavras que não vão abençoar absolutamente ninguém. É eu proferir palavras que, além de não abençoar, muitas vezes ela pode levar a morte para alguém. A morte de que sentido? Levar a outra pessoa a pecar. Eu murmurar não vai agregar absolutamente nada na vida de ninguém e nem na minha vida. Muito pelo contrário, vai estar me conduzindo a continuar em pecado. E aqui o povo tinha saído do Egito, tinha passado pelo que passou, começa a caminhada, reclama, o Eterno vem e manda o fogo ali, e Moisés mais uma vez intercede, e aí cessa no versículo 2. Quando o povo clamou a Moisés, porque é dessa forma que acontece, né? Quando está tudo bem, eu não faço o que o Eterno determina, eu faço o que eu quero fazer para a minha vida. Agora, quando não está bem, eu corro lá para querer fazer o que o Eterno determina. Eu vou buscar aqui, eu vou buscar ali, eu vou orar e fazer, seja lá o que for. Começa a relaxar um pouquinho, ficar tranquilo, eu começo novamente a querer fazer o que eu quero. E aqui Moisés mais uma vez interviu. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Eterno e o fogo se apagou. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, é o seguinte, que logo em seguida, no versículo 4, vão comigo, no versículo 4, os estrangeiros que estavam no meio deles desejaram muito outro alimento, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? O desejo de comer carne apagou da memória do povo todo o sofrimento que eles passaram em cativeiro. E nós, irmãos, isso é muito interessante, temos uma memória extremamente curta. Eu vou até ler para não correr o risco de não falar o que eu quero falar. Nós temos a memória curta e uma imensa falta de senso de agradecimento. E isso nos conduz a um estado espiritual lamentável. Quando eu não sou grato ao Eterno por tudo o que Ele fez para mim, por conta da minha memória que é curta, por conta dos meus interesses, né? Isso me conduz a um estado espiritual lamentável. E por que eu escondo atrás do medo quando existe um problema? Por que eu fico perturbado em confusão mental? Porque o meu estado espiritual, ele é lamentável naquele momento. Isso constata a nossa surdez espiritual e a incapacidade de ouvir a voz de Adonai quando nós valorizamos o nosso interesse em primeiro lugar. Então, se eu tenho a memória curta, porque o Eterno me abençoa, Ele me dá tudo que eu preciso para viver. E nós temos que ser gratos ao Eterno. Por que eu estou dizendo isso? Os mais novos talvez não, mas os mais antigos. Um grande milagre nesta casa é nós estarmos dentro dessa casa. Porque quem viu ela quando nós viemos para cá, muitos duvidaram. E muitos dos que duvidaram nem aqui estão. Foram embora. Não é verdade? É um milagre, porque isso aqui estava totalmente destruído. Ah, mas é um milagre porque os irmãos que estavam aqui têm dinheiro? Não, muito pelo contrário. Não tinha um centavo. Literalmente não tínhamos um centavo. Mas qual foi o milagre então que vocês conseguiram construir? O Eterno providenciou tudo. Houve irmãos aqui que deram ofertas. E se ele deu a oferta, é porque o Eterno fez o quê? Fez um milagre na vida dele ter a oferta para poder ofertar. Outros ofertaram com o trabalho, outros ofertaram com o seu tempo, com sua organização, pegando numa vassoura, carregando uma telha. São milagres que o Eterno fez fisicamente aqui dentro. Sem contar a cura que o Eterno já trouxe para pessoas da casa também. Não é verdade? Cura física para pessoas da casa também.
O problema é que nós vemos os milagres, nós vemos aquilo que Adonai faz. O milagre que eu tenho 3 em casa, 3 filhos com saúde, isso é um milagre. Porque quantos outros filhos não nascem com problema de saúde? Quantos não nascem com problema de saúde, ou uma deficiência na perna, no braço, seja onde for? Eu tenho 3 em casa. Não, primeiro é que eu casei, né? Minha esposa está ali. Isso é verdade, ué. Casei já é um milagre. Não um milagre porque é impossível casar, não. É porque eu estou casado há 25 anos, quando tantos outros com um ano já está separando. Não é verdade? Tantos outros que têm, exatamente isso acontece. E tem mais 3 que são meus 3 filhos. O Eterno tem abençoado a minha vida, tem me dado essa oportunidade, e isso para mim é um milagre. Eu não posso deixar de agradecer. Eu não posso deixar de agradecer ao Eterno, porque eu tenho um trabalho, eu tenho de onde tirar o meu sustento, o alimento que leva a comida para o meu lar, tanto do meu trabalho quanto do trabalho da Larissa, que é o que sustenta todas as despesas do nosso lar. Isso é um milagre que Ele me proporciona. Mas Ele me proporciona isso por quê? Porque eu sou diferente dos outros? Não. É porque Ele escolheu a mim, nesse caso, para ter essa conduta. Ele escolheu que eu tivesse esse emprego, porque Ele que permitiu que eu tivesse. Porém, nós temos que fazer a nossa parte, obviamente. E nós, com todos os nossos erros, nossos pecados, nossas dificuldades, Ele tem misericórdia de nós dia após dia. Ele tem misericórdia de nós dia após dia. E quando a gente vai para o número aqui, os estrangeiros, número 4 do versículo 11, voltando para Paraxá, os estrangeiros que estavam no meio deles desejaram muito outro alimento, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Quantas vezes aqui não começou a dar ouvido a alguém, e quando menos se deu conta, já estava fazendo exatamente o que o outro estava fazendo, que não era o que se deveria ser feito? Quantas vezes nós perdemos o tempo com isso? Quando nós temos a facilidade, vou tentar ser um pouquinho mais claro, quando nós temos a facilidade de dar ouvido a qualquer um, ou alguém que tem intenções, e não detectamos se essa intenção é positiva ou negativa, isso revela uma falta de postura e uma falta de personalidade diante de Adonai. Estou conseguindo ser claro? Se eu não, ao ouvir alguém que está aqui no meu ouvido, eu não consigo ter o discernimento de discernir se aquilo é positivo ou negativo, isso está determinando o quê? Que o meu modo de pensar não está 100% em linha com Adonai. Por que ele não está 100% em linha com Adonai? Porque se ele tivesse, eu não dava ouvido para aquilo. Eu já barrava aquilo rapidamente e me afastava daquilo. E não me esconderia atrás do medo, atrás de qualquer coisa que seja que a pessoa está no meu ouvido. Eu teria uma personalidade firme de parar e até repreender, se necessário for, a pessoa que está ali no meu ouvido, trazendo confusão ou querendo trazer confusão para mim, mas não significa que esse alguém está fazendo isso intencionalmente. Muitas vezes a pessoa não tem noção que ela está fazendo isso com o outro. A pastora leu aqui: pecados que nós não percebemos que estamos pecando. Muitos acabam nem percebendo que estão cometendo esse tipo de erro, porque acabam sendo envolvidos. E o estrangeiro aqui, que na realidade em outra tradução fala mistura de gente, começa a fazer aliança. Exato. Porque não tem postura, não tem uma personalidade com Adonai. Deixar aqui, se quiser falar. Não tem uma postura, uma personalidade. Isso acontece muito quando alguém vem tentar falar alguma coisa no ouvido de alguém que tem postura e tem personalidade, está em linha com Adonai, e tomam para trás. O que acontece? Nossa, fulano é grosso. Fui falar com ele não sei o quê, fulano é grosso, é mal educado. Não. A pessoa tem postura e ela tem que romper rapidamente para que ela não perca o seu tempo ouvindo e aquilo ir minando da cabeça dela e contaminando. E acaba, daqui um pouquinho, eu estou fazendo aliança com aquele que não está em linha com Adonai. E em 1 Pedro 2, versículo 12, eu vou ler aqui, se os irmãos quiserem acompanhar na Bíblia, pode. Está dizendo o seguinte, 1 Pedro 2, 12. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios,
para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem as pessoas que vivem praticando o que é mal, né? Porque o discernimento daquele que tem a mente má, ele olha para o outro e ele fica criticando o outro, achando que o outro está fazendo algo errado, porque no entendimento dele, que não tem entendimento, é errado. Ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Elohim no dia em que receberem a sua revelação. Ou seja, a partir do momento que eles tiverem o entendimento que aquilo que o outro está fazendo é uma boa obra, é algo bom, eles têm a oportunidade também de se arrepender e verificar que o que está sendo feito é certo. E por que eu estou falando isso? Né? Porque quando nós dizemos, eu amo Elohim, eu amo o Eterno, eu quero seguir os mandamentos, eu vou seguir o que está prescrito na palavra, etc. Eu vou orar, eu vou me prostrar diante dele. Eu preciso ter uma postura de vida, eu preciso ter uma personalidade diante de Adonai, de forma que eu não fique um pé lá e um pé cá. Por que eu estou falando isso? Porque eu já falei sobre a fé mista lá no passado. Há uns estudos atrás eu falei sobre a fé mista. O que é a fé mista? Eu falo que creio no Adonai, mas eu busco a resposta no homem. Eu falo que confio em Adonai, mas eu busco respostas nos homens. Por que eu busco resposta nos homens? Porque eu quero ouvir o que me agrada. Eu não quero ouvir o que vai me corrigir. Eu quero ouvir o que vai me agradar, vai me trazer sossego, para eu me esconder atrás de uma palavra e me justificar. Não, mas eu recebi, fulano me falou isso, então eu posso ficar de boa, posso ficar tranquilo. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona, não é. E não pode ser dessa forma. Não pode. Os mandamentos que existem, para aquele que entende e para aquele que segue, é vida. Para aquele que não entende, aquele que não segue, é o quê? É fardo. Minha irmã, você me desculpa, mas aquilo que você viu em congregações que não obedecem o mandamento de Adonai, que não respeita Shabat. Não, eu estou falando que por onde, eu estou dizendo que pelos locais onde você passou por locais onde não respeita os mandamentos de Adonai e nem cumpre nada daquilo que a Torá diz. Então, é muito difícil você encontrar um líder no meio desse, que ele vai ser correto ou justo. Tem, sim, tem. E Adonai tirará de lá o justo para fazer parte do reino dele. Vai tirar, tem sim, mas é muito difícil. O que acontece também, que a pastora está tentando dizer, é o seguinte... exatamente. E também tem um detalhe. Se eu estou num meio que é corrompido e eu não tenho discernimento, que eu estou no meio errado, como é que eu vou querer justiça? Dá licença aqui. Você leu 4 versículos do capítulo 11. Nos 4 versículos do capítulo 11 da Parashá, tem a resposta para o que está sendo questionado. A ausência de um relacionamento individual com Elohim. Exato. Se a pessoa não consegue discernir o que está vivendo num momento como esse, ela tem que compreender que os profetas, justo como foram, muitos nasceram em cativeiro e morreram em cativeiro. Exato. Muitos saíram de Israel e foram morrer no cativeiro e não tiveram oportunidade de voltar. Porque a Bíblia, ela não vai isentar o justo de passar pela mesma dificuldade com o ímpio, para que o justo não se torne indiferente à dor do que não conhece a palavra de Adonai. Então, quem questiona se Adonai é perverso ou não, ainda não construiu um relacionamento sólido com Adonai para aprender a enxergar que o justo perecerá muitas vezes junto do ímpio, para que a vontade de Adonai se exponha, para que este ímpio, até o fim, tenha um justo perto dele, para que ele possa ouvir uma palavra de arrependimento e de salvação para poder ir. Porque se nós, como justos, se é que somos, não temos caráter, como você diz, personalidade diante de Adonai, de perecer junto ao ímpio, para que o ímpio até o fim tenha chance, como Yeshua na cruz, foi ao lado daquele ímpio, dando oportunidade a ele até o fim. Eu sou ímpio como o ímpio que está morrendo. Eu não sou justo. E a Parashá vai dizer, nos 4 primeiros versículos, Ulisses, 2 extremos que mostram que o povo não tinha um relacionamento com Adonai. Primeira coisa, quando começa a queixa na periferia do arraial e o fogo vem, diz a Torá no capítulo 11, verso 1, que o povo queixou-se. Mas quando veio a destruição, houve uma luz de bom senso e o povo procura a casa de Adonai. Porque quando diz que eles vão a Moisés, Moisés vivia onde dentro do arraial? Da tenda do encontro. Então ele estava na presença de Adonai. Pelo
pelo menos nesse ponto, o povo teve lucidez de ir àquele que tinha a palavra de Adonai para buscar um recurso. Exato. Mas não tinha no povo capacidade de se relacionar diretamente com Elohim, porque você não vê o povo clamar direto a Elohim. Eles vão a Moisés. Mas vai a Moisés, menos mal, porque num tempo de crise, se pelo menos você souber discernir quem está com a palavra ao seu lado para ir buscá-la, você tem chance de não se estrupiar na situação. Amém. Então, se não houver o justo ao lado do ímpio, em meio à dificuldade, o ímpio não tem esperança de sair da condição. É verdade. E a segunda coisa, logo a seguir, o populacho, quando começa a falar, o povo novamente se queixa, mas o povo vai a Moisés, não para clamar, mas para reclamar. Então você já vê o outro extremo, o povo, ao invés de ir a Moisés, para dizer, Moisés, como nós deixaremos de murmurar pela carne e amaremos o maná? Eles não foram fazer isso. Eles foram dizer, quem nos dará carne para comer? Mostra novamente uma personalidade fraca, onde o povo não sabia se portar diante de Adonai. Só que aqui eles não deram a Moisés a oportunidade de lhes ensinar que o maná era suficiente para viver. Exato. Então, quando nós olhamos esta situação, é a situação dos dias de hoje. Por quê? Porque o populacho citado aqui, que você usou uma outra expressão na tradução, é a mistura de gente. Mistura de gente hoje é esse cristianismo de igrejas e igrejas e congregações que distorcem a Torá de Adonai, e você vai ouvir o profeta de cada congregação dessa que vai te apontar para um lado diferente do que o outro, mas nenhum vai te apontar para uma vida de retorno genuíno, pagando preço por você e pelo seu semelhante para buscar uma vida com Adonai. Então o grande problema está neste Deus embutido no coração, escondido, chamado cristianismo, que não sai de dentro da gente e nos torna errantes, procurando de esquina em esquina uma resposta, porque nós não queremos construir um relacionamento sólido com Elohim. É esse o problema. Ó, 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 12, ele diz assim, o vosso procedimento entre os gentios seja correto, seja bom, para que naquilo que falam mal de vós como de malfeitores, observem as vossas boas obras e glorifiquem Elohim no dia da visitação. Está na minha tradução. Que visitação é essa? É no dia que Elohim vier tratar com você, individualmente. Como diz o profeta Ezequiel, estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos? Nos dias em que eu tratarei contigo, eu, o Eterno, disse e o farei. Então, temos que ter um procedimento correto. O procedimento correto só vou encontrar na Torá. Eu não vou encontrar de igreja em igreja, não. Só vou encontrar na Torá e na palavra. É isso aí. Amém. E essa falta de personalidade que nos faz contaminar com outros. Quando nós temos essa conduta com Adonai, temos essa aliança feita com Ele, e tendo uma personalidade, nós não nos contaminamos. Nós somos firmes, nós temos uma postura correta. E dando sequência ao nosso estudo aqui, irmãos, essa semana eu peço licença à pastora, que o que eu vou ler aqui é de autoria dela, e foi um trabalho que ela fez maravilhoso, que eu gostei muito quando li. E alguns receberam, acredito que nem todos, alguns pela internet não receberam. Eu queria fazer questão de ler tudo que a senhora colocou, pastora, que eu achei que foi ótimo e calha 100% com a paraxá dessa semana, que o título dado pela pastora foi, vocês receberam pelo WhatsApp, salvo engano, né? Quem recebeu pelo WhatsApp. Mas o título é Vida Isolada. Então eu vou ler na íntegra o que ela escreveu, que eu achei muito bom e totalmente pertinente ao que nós estamos falando a respeito de ter uma conduta correta com Adonai, para que eu não me contamine com outros e cause tumulto, traga perturbação à minha mente e no meio de quem eu vivo. Eu posso estar causando aqui, posso estar causando na minha casa, posso estar causando no meu trabalho ou em qualquer lugar, se eu estiver com a mente. No meio da comunidade, por conta da minha mente. Exato, por conta da minha mente, a minha falta de gratidão, né? A minha falta de gratidão eterna, a minha memória curta. Mas vamos lá. Vida isolada. Sabemos que pragas e calamidades vêm do Eterno. E quem diz isso? É a Torá. Sabemos que as pragas e as calamidades vêm
de Adonai, do Eterno. E quem diz isso é a Torá. Êxodo 11, versículo 1. Disse o Eterno a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir, é certo que vos expulsará completamente. Aonde mais nós vemos isso? Números 14, do versículo 35 até o versículo 37. Vocês podem acompanhar na Bíblia se quiserem. Eu, o Eterno, falei, e certamente assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e morrerão os homens que Moisés havia mandado para explorar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Eterno. Tanto é que só 2 entraram na terra prometida, Josué e Calebe, não é verdade? Zacarias 14, versículo 12. Esta é a praga com que o Eterno ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão a língua na sua boca. Portanto, devemos aceitar as pragas e calamidades. Ela vem do Eterno. Então eu tenho que aceitar as pragas e as calamidades como? Com oração e paciência até que passe. Se eu faço isso com oração e com paciência, significa que eu não tenho fé mista, significa que eu tenho uma personalidade, que eu tenho uma postura, que eu estou em linha com Adonai. Porque eu tenho a cabeça no lugar. Eu acho que fica mais fácil, né? Eu tenho a cabeça no lugar. Eu temo, exato, eu temo a um Deus vivo, deposito a minha fé nele, eu tenho a cabeça no lugar, e eu não me perturbo facilmente por estar, porque não tem jeito, nós estamos aqui, daqui a pouco nós estaremos no trabalho, onde terão outras pessoas, ou estaremos com nossos familiares, que são outras pessoas. Então eu tenho a minha cabeça no lugar. No entanto, é insuportável quando nos tornamos vítimas de nós mesmos. E quando nós nos tornamos vítimas de nós mesmos? Através do medo, da inconsciência e do recalcamento. Eu mesmo escondo atrás do medo que eu crio muitas vezes. Às vezes nem é outro que cria na minha vida, não. Eu mesmo que crio. Ou então vítimas de... está até aqui, ó. Ou então vítimas de outro ser humano que tira proveito da calamidade para suprimir o direito, ou seja, outros que têm um coração perverso, coração maligno, que querem aproveitar do momento desse para suprimir o direito do outro e fazendo valer a sua vontade. 1 João 4, do versículo 16 até o 18. E nós conhecemos e cremos no amor que Elohim tem por nós. Elohim é amor. Quem está em amor está em Elohim, e Elohim nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado em amor. Aquele que se deixa levar pelo medo, pela confusão mental de tudo que acontece, ele não é aperfeiçoado no amor. Não tem personalidade, não tem postura, não está em linha com a palavra. Eu não sei se eu consigo ser mais claro do que isso, me perdoe, mas é muito claro para mim esse entendimento. Se eu digo que tenho o entendimento do cumprimento, e eu me escondo através de qualquer coisa que chega na minha mente, qualquer coisa que eu vejo, e me escondo atrás de um medo, de um desespero, de uma aflição infundada, ou às vezes até tenho um problema, como é de fato, nós não estamos dizendo que não existe o problema do vírus, nós nunca dissemos isso. Nós não dissemos que nós não devemos tomar os cuidados, não, muito pelo contrário, temos que tomar. Já visto aqui o que está acontecendo, já visto que está na portaria, todo cuidado, nós temos que tomar todo cuidado, sim. Precisamos nos cuidar, sim. Mas eu não posso privar o outro de ter o direito de receber por eu estar com medo.
Eu preciso avançar, eu preciso ir até quem não tem condições. Eu não posso me esconder atrás do medo pensando em mim ou só na minha família, me isolando completamente. Tenho um problema, sou do grupo de risco altíssimo, tá certo? É óbvio, tem que tomar cuidado, sim. Fiquei doente, mas não porque estou com suspeita de Covid. Se eu estou doente, gripado, tossindo, eu não tenho que vir na congregação, porque eu vou contaminar os outros com gripe. Não é o Covid que é o que limita de ir ou não ir a algum lugar. Se eu estou com alguma enfermidade que ela é contagiosa, não importa qual, eu não devo ir no lugar que tem pessoas. Para que eu não corra risco, nós estamos usando máscara por quê? Para tomar todo o cuidado, não somente conosco, mas com outros também. Então, o fato é que o medo traz toda essa confusão, traz toda essa aflição, e nós acabamos levando confusão e aflição para outros quando perdemos tempo, seja pelo WhatsApp, seja por rede social, seja falando, seja deixando de agir quando deveríamos agir, seja agindo em excesso quando não deveríamos agir. Tudo isso por conta do quê, pastora? Por conta do quê? Do medo, da confusão mental, por não ter uma postura, por não ter uma conduta correta diante do Eterno. Continuando, se assim acontece, as ovelhas preferem estar mortas do que viver. Vou repetir. Se assim acontece, se eu me submeto a todo esse medo, a toda essa confusão, aceito isso e concordo, que é o pior, né? E concordo com toda essa confusão da forma que é desenfreada, significa o quê? Se assim acontece, as ovelhas preferem estar mortas do que viver. Eclesiastes 4, 2, tudo que nós estamos falando aqui está sendo pautado na palavra. Isso é que é interessante. Então, se eu creio na palavra, tudo que está pautado aqui é absolutamente verdade. Eclesiastes 4, do versículo 2 e 3. Pelo que julguei, mais felizes os que já morreram do que os que vivem, mas melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. A vida estática é sobrevida. Quem defende ou apoia a vida isolada, sem risco, sabe que mata o princípio de vida em nome da covardia. Eu vou repetir. A vida estática é uma sobrevida. Quem defende ou apoia a vida isolada, sem risco, sabe que mata o princípio de vida em nome da covardia. Não estamos dizendo que aqueles que precisam ficar isolados não devam ficar isolados. O que não é justo é eu, pelo meu achômetro, pelo meu eu, pela minha vontade, ou pela confusão da minha mente, aceitar e não fazer o que o Eterno determina que seja feito. Imagine se os irmãos ficassem com medo. Quanta gente ia deixar de se alimentar por conta do medo? Quantos? Ah, Ulisses, mas então significa que vocês são imunes? Claro que não. Claro que não, é óbvio que não. Ah, já vista Rogério, pegou Covid, é um membro da casa. Todos estão suscetíveis a pegar. Agora, por que eu pegarei Covid? Por que eu pego? Se é o Eterno que autoriza que venha sobre minha vida uma doença ou alguma coisa, eu não tenho que questionar. Eu tenho que verificar com o Eterno. Eterno, por que tu permitiu que isso estivesse acontecendo sobre minha vida? É para julgar a minha vida? É para eu frear a minha vida? É para eu acordar para alguma coisa? É para que eu tenha a oportunidade de arrepender dos meus pecados e corrigir diante de ti, como foi com Miriam lá no final, no último capítulo? Quando ela e Arão falaram contra Moisés ali, porque ele tinha desposado uma estrangeira. Ela pega uma doença horrível. Ela pegou por 7 dias o povo ali, ficou parado, esperando ela lá 7 dias se purificar, ser curada daquilo, arrepender do seu pecado para voltar no meio da... E ela só não foi morta porque Moisés mais uma vez interviu. Se não fosse por ele, provavelmente ela e Arão teriam sido eliminados ali. Eliminados ali. O Eterno curou ela, exatamente. O Eterno curou ela, exatamente. Provérbios 18, versículo 1. Mas voltando ao que eu estava falando, eu preciso refletir sobre isso, irmão. Nós precisamos refletir. Quando nós ficamos doentes, não é à toa que a gente fica doente. Não é à toa.
Uhum. Isso. Exato, tratar a alma, exato. Eu preciso refletir sobre isso. Por que eu estou passando? Eterno, me mostra, traga cura. Ele vai dar cura quando Ele quiser. Ele não vai dar quando Ele não quiser, porque é Ele que determina. Eu não posso questioná-lo. Por que tu curou a pessoa A e não curou a pessoa B? É Ele que sabe de todas as coisas. Não cabe a mim questioná-lo e dizer o que Ele tem ou não tem que fazer. Cabe a mim me ajoelhar, arrepender dos meus pecados, pedir perdão por todos os meus erros, me ajustar e estar em linha com Ele. Então, voltando, nós não somos imunes a absolutamente nada. Agora, não posso ter medo de pegar e deixar de fazer. Eu preciso fazer o que tem que ser feito. E ponto. Se eu pegar, vou me tratar, vou me cuidar. De repente, o Eterno possa dar algo para alguém, para que essa pessoa também dê uma descansada. Não significa que ela está em pecado. Às vezes ela está fadigada, o Eterno vem, dá uma gripe um pouco mais forte, para ela ficar em casa, para descansar. A pessoa não está errada, está trabalhando em excesso, talvez. Entende? Não é só porque está errado que isso vem muitas vezes. Não. Às vezes o Eterno dá para você ficar calmo. Provérbios 18, versículo 1, fala sobre isolamento. O que vive isolado busca seu próprio desejo. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A vida sem o indivíduo livre vira uma árvore estática, sem personalidade, pronta a ser podada por qualquer um. Ou seja, está vulnerável, totalmente vulnerável. Qualquer um pode podar. Qualquer um pode podar. Todo esse trabalho foi preparado pela pastora. Irmãos, nós temos recebido o melhor do alimento. Ninguém aqui pode reclamar, ninguém aqui pode questionar que não é bem alimentado espiritualmente falando. Ninguém pode. Porque o Eterno, Shabat após Shabat, ele vem mostrando. Mas como eu disse antes, a mesma coisa que acontecia lá com o povo, acontece conosco aqui. Não é diferente. Primeira Coríntios 10. Está aqui, meu irmão. Tem lá ainda. Estou olhando para o relógio aqui, mas tem sim. 1 Coríntios 10. Tem a questão do que eu estou falando, que está lá em Jeremias 17, 4 a 18, que maldito é o homem que confia no homem. A palavra é muito clara sobre isso. Maldito é o homem que confia no homem. Eu digo que creio em Elohim, mas busco no homem a resposta. Eu digo que creio em Elohim, mas busco no homem a resposta. Mas como eu estava falando, nós recebemos o alimento, mas nós temos a memória curta e uma falta de senso de agradecimento enorme. Mas mesmo assim nós não nos damos por satisfeitos. Irmãos, nós temos a Bíblia completa, todos têm acesso. Nós temos um calendário que dá todo um procedimento de estudo dentro daquilo que vem sendo estudado, Shabat após Shabat, o qual, se nós pegarmos o calendário, nós vamos estudar Torá, nós vamos estudar os profetas, nós vamos estudar Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, a Segunda Aliança, nós vamos estudar o Salmo, tudo amarradinho, tudo preparado, tudo organizado. Mas mesmo assim, muitos ainda buscam o quê? Alimento em outro lugar, aquilo que você estava falando. Ficam tentando buscar alimento em outro lugar, justamente que vai trazer cada vez mais confusão mental. Vai trazer cada vez mais confusão mental, questionamentos infundáveis, porque quando se busca e não está pautado na palavra, não tendo fundamento, não tem o que se questionar. Quer falar? Ramon, pode falar. Todos nós teríamos que olhar ali, a menorá. Sim. A menorá é conforme descreve a paraxá da semana. O Eterno inicia a paraxá descrevendo essa menorá, de que ela é de ouro maciço e batido. Mas ela é completamente comunicada. Todos os braços ali por dentro são comunicados de igual para igual. Uhum. Então todos são preenchidos. E por dentro daqueles braços que está ali como símbolo da Beit, ali vai óleo, o óleo da terceira prensa.
O óleo é a palavra. Sim. Se nós estivermos, cada um de nós, preenchidos da palavra do Eterno, as pragas que são literais estão vindo. Essa foi pequena, porque essa mata 2% daqueles que se contaminam. Mas ela contamina 100% da mente e do coração daqueles que são contaminados. É verdade. Se você estiver preenchido de óleo, ele pode acender a luz. Amém. E a luz, você não coloca ela debaixo de um efa. Você não coloca debaixo de uma tampa. Você coloca no lugar mais alto Sim. da cidade. Você coloca nessa casa para ela brilhar. Sim. E aqui é essa luz que leva a comida ao pobre. Amém. Então, pior do que interpretar essa praga literal que nós estamos vivendo com covardia e deixar de brilhar a sua luz, é você querer apagar essa menorá do outro. Muito pior, exato. Então, é triste ver que veio essa praga terrível. Terrível. Ela nos abalou nas pessoas que nós mais amamos. Hoje eu estive lá com Maria no Hospital São Luís. Mas o Eterno tem a cura para nós, porque Maria está preenchida do azeite. E é esse azeite que faz com que se pegue fogo na chama e se acenda a chama e ela brilhe. Então, a casa precisa entender isso. Tá no símbolo ali, mas se nós não soubermos, como que nós vamos resistir a esse? Tem muitos castigos para vir ainda sobre nós. Esse foi um só dos muitos. Então, é momento de nós devorarmos a palavra. E Yeshua trouxe isso de forma tão mastigada, como diz a pastora, facinho, facinho, quando ele trouxe na sua parábola, dizendo que o Lázaro e o rico foram à morte, e o rico foi ao inferno e Lázaro foi ao céu. E o rico pede: Senhor, deixe que eu volte para avisar os meus irmãos. Eu tenho tantos irmãos lá, eu preciso avisar isso a eles. E ele responde dizendo: eles têm Moisés e os profetas. Então ouçam, nós temos hoje Moisés e os profetas. Vamos ouvi-los para que a nossa chama não se apague com esse vírus. Amém. Porque senão o Eterno tem o peso dele sobre nós também. Amém. Amém. O Ramon foi muito feliz no que falou, mas lembrando, Ramon, que a menorá ela estava diante dos pães. A função da menorá era manter a mesa de pães iluminados, símbolo da palavra de Adonai. Que você tendo luz, você tendo uma vida com Adonai, você é passível de dar pão ao outro. Aí você se apaga, não tem pão para ninguém. A mesa fica apagada, é isso mesmo. Amém. Eu queria que os irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 10. É a Brit Hadashah dessa semana. Ela começa no versículo 6 e vai até o 13. Mas vamos ler do versículo 1, para facilitar o entendimento. 1 Coríntios 10, do 1 ao 13. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era o Machia. Elohim, porém, não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, essas coisas aconteceram como exemplos para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para farrear. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não tentemos ao Eterno, como alguns deles também tentaram, e foram mortos pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo anjo destruidor. Todas essas coisas lhes aconteceram como exemplos, e foram escritas para o aviso nosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, está vendo? Senão humana. É fiel Elohim, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então ele dá, mas ele dá também a oportunidade. Ele dá a cura também. Cabe a nós tomar uma decisão.
Cabe a nós tomar uma decisão. E o que o Ramon falou foi muito bem colocado, porque pior é eu ter que me entender com o eterno, e aí eu me resolvo com ele, entre eu e ele, do que eu querer impedir que outro faça o que ele determinou. O problema é muito maior, muito, muito maior, muito maior, muito maior. Irmãos, o tempo é o seguinte, nós não podemos cochilar. Oportunidades, Ele dá para todo mundo. O Eterno tem dado oportunidade dia após dia. E se nós temos essa oportunidade de fazermos o que fazemos, temos que encarar isso como um privilégio para nós. É um privilégio para nós. Temos a oportunidade de receber o alimento. Temos a oportunidade de levar o alimento físico e espiritual a outros. Temos uma associação que Ele nos entregou. Temos um centro cultural para restaurar, para levar também atendimento a outros. Temos a oportunidade de termos um relacionamento positivo com órgãos, porque cumprimos tudo que a lei determina, e eles já hoje nos respeitam, depois de anos, de forma tremenda, por conta do trabalho de todos que são envolvidos, direto ou indiretamente, pelas orações. Isso tudo precisa ser encarado não como fardo, mas como uma oportunidade que nós temos. Isto é uma oportunidade. Eles foram tocar lá na... Como é o nome do lugar? Na Promatre. Larissa falou, tinha um público reduzido, né, Larissa? Se tivesse um, tá ótimo. Ótimo. Se não tivesse nenhum, também tá ótimo. Porque eles foram. Alguém ouviu. Alguém lá dentro, talvez, está no leito de dificuldade e ouve uma palavra dessa. É a oportunidade que nós não podemos deixar. E não podemos desanimar e de forma alguma. Exatamente, pode estar tendo a última oportunidade ali, precisando de uma palavra e não tem ninguém que leve. É um privilégio. Estou falando errado aqui toda hora, desculpem. Minha esposa me corta sempre com isso. Privilégio, obrigado. É um privilégio nosso podermos participar disso, com todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todas as nossas limitações, todas as nossas dificuldades. Mas nós temos que encarar desta forma, porque a oportunidade ela é dada. Se a gente não aproveita, a gente perde e pode ir para outro. E depois para recuperar, podemos não ter mais a chance. Por isso que nós devemos todo dia ler o que está lá no Salmo 116, 12 e 19. Vamos ficar em pé? Que darei a Hashem por todos os seus benefícios. Tomarei a taça da salvação e amontarei os meus nomes, que darei a Hashem por todos os seus benefícios. Tomarei a taça da salvação, invocarei o seu nome, cumprirei os meus votos a Hashem. Temos que cumprir os votos. Na presença de todo o seu povo, preciosa é aos olhos de Hashem a morte do seu santo. Oh, Hashem, sou teu servo, sou teu servo, filho de tua serva. Sou teu servo, filho de tua serva. E minhas cadeias tu quebraste, oferecerei
de todo o seu povo, nos átrios de tua casa, no meio de ti, Jerusalém, no meio de ti, Jerusalém. Bendito seja o teu nome, Pai, Criador do céu, na terra, Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque Tu tens estado conosco, Tu tens tido misericórdia de nós, ó Pai. Como diz a Tua palavra, a Tua misericórdia, Pai, é o que nos permite estarmos vivos, ó Pai, no dia a dia. Se não for pelas Tuas misericórdias, ó Pai, nós nem vivos estaríamos, ó Pai. Por isso, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os nossos pecados individuais, nossos pecados coletivos, ó Pai, para que nós possamos assim, ó Pai, cada vez mais nos ajustarmos diante da Tua palavra, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, Pai. Yevarecha Adonai Vishmelecha, e aí Adonai Panavelecha Vihuneca, Issa Adonai Panavelecha Veasemelecha Shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz, em nome de Yeshua Messias. Amém, Pai. Amém.